Fala galera do DevDojo, bem-vindo a mais um Brejas e Bugs, dessa vez um Brejas e Bugs ao ar livre. E no Brejas e Bugs de hoje nós vamos falar sobre assuntos gerais, assuntos que envolvem a sua carreira profissional. Você sabe que o DevDojo, se você tem acompanhado a gente aí por mais de um ano, a gente está mais ou menos um ano e meio por aí no YouTube, você já sabe que a gente está sempre focando naquele tipo de pessoa que está começando a carreira. Então todos os nossos cursos são para aquelas pessoas que estão começando agora, começando com Java, e nós estamos tentando levar essas pessoas para um novo patamar na carreira profissional. Porém, uma das coisas que eu aprendi recentemente, conversando com um colega de trabalho, Cláudio, abração Cláudio se estiver vendo esse vídeo, é que a sua qualidade técnica, depois de um certo momento da sua vida, corresponde a 30% do que você tem a oferecer. Então, eu vejo muita gente, quando ele me falou isso, um arquiteto profissional que já está no mercado aí há mais de 20 anos, e realmente eu fiquei impressionado, porque a gente para pensar, a gente pensa que a qualidade técnica é a coisa mais importante, mas na verdade a qualidade técnica não é nem 30% do que você precisa para você alavancar na sua carreira profissional. Se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês, é que você é contratado pelo que você pode oferecer, mas você é demitido por quem você é. Então são coisas que a gente pode melhorar, que você pode melhorar, e que vai ajudar você na carreira profissional, no seu dia a dia de trabalho. Então, a primeira coisa que não tem uma hora específica, vai ser mais um bate-papo informal, mas acho que a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, que vocês têm que aprender, é inglês. Eu sei que muita gente acha que inglês não é tão necessário, que você consegue encontrar tudo aquilo que você precisa em português. Já recebemos até alguns comentários no YouTube, pessoas comentando por que você está fazendo sua IDE, seu Windows, está tudo em inglês e você está gravando cursos em português. Então esse tipo de comentário, um comentário bobo, que na verdade se você quiser alavancar na carreira profissional, principalmente na área de desenvolvimento, você tem que saber inglês. Você não precisa saber falar inglês, você precisa saber pelo menos ler. Então às vezes nem mesmo escrever, mas se você estiver começando a carreira profissional agora, você precisa pelo menos saber ler alguma coisa em inglês. Então não tem desculpa hoje em dia, você tem tantos vídeos no YouTube, tem tanto material de graça disponível. Se você está vendo esse vídeo, você tem condições de aprender inglês por conta própria. E por que o inglês é tão importante? Já entra o segundo ponto. Não faça tanta pergunta. Por quê? Quando você começa a fazer pergunta, isso é uma coisa que principalmente acontece com estagiários, você acaba viciando. Eu acredito que você fazer pergunta é um vício. Lógico, você pode perguntar, mas você, ao invés de estar desenvolvendo a sua capacidade de resolver o problema sozinho, você está esperando a ajuda de outras pessoas. Então, o inglês básico, você sabendo o inglês ali para leitura, eu tenho certeza que qualquer uma das perguntas que vocês tiverem, vocês conseguem descobrir pesquisando no YouTube, colocando o problema, mudando a pergunta de português para inglês. Eu já tenho alguns anos no mercado, mas eu nunca precisei colocar uma pergunta em nenhum fórum, em nenhuma comunidade. E eu não sei por que existem tantas perguntas que as pessoas fazem que as respostas estão lá na internet. Então, não sei por que as pessoas costumam perguntar tanto. E o que as empresas elas estão procurando, não sei como é que está o mercado de trabalho no Brasil, mas se você procurar as vagas internacionais, o que eles têm lá na vaga escrito é problem solver, ou seja, ele quer aquele tipo de pessoa que consegue se virar, aquele tipo de pessoa que consegue ver um problema e resolver aquele problema sem ficar atrapalhando os outros. Então, infelizmente, eu vejo muitas pessoas fazendo umas perguntas bestas, umas perguntas que você fizer uma pesquisa rápida no Google, no YouTube, você consegue achar a resposta. Então, evite ficar fazendo perguntas. Então, você, como estagiário, se você está começando agora na área de trabalho e você tem dois estagiários, um estagiário que fica fazendo pergunta e um estagiário que resolve os problemas. Eu tenho certeza absoluta que se tiver que contratar um, eles vão contratar o estagiário que consegue resolver a maioria dos problemas sozinho. Lógico, eu não estou dizendo para você, não faz pergunta. Lógico que você vai fazer pergunta, principalmente se você estiver começando a carreira, mas, sinceramente, perguntas técnicas, perguntas de Java, perguntas relacionadas à tecnologia, você consegue encontrar a solução na internet. Agora, se você estiver trabalhando num projeto e esse projeto tiver alguma coisa que seja específico da empresa, é lógico que você não vai encontrar a resposta no Google e você tem que perguntar para alguma pessoa mais experiente.
Mas no geral se você está começando a sua carreira, aprenda a se desenrolar sozinho, aprenda a se virar, aprenda a ir no Google e buscar as respostas. Essas são as melhores pessoas, os melhores estagiários com quem eu já trabalhei, são aqueles estagiários que você dá um problema e o cara vai lá e se vira. Mesmo quando você não consegue se virar, no caso desses bons estagiários, eles vinham para perguntar para as pessoas mais experientes, porém, eles informavam, já tentei isso, e eu não consegui achar a solução. Então eles já fizeram uma pesquisa prévia. Não sei se vocês lembram, mas a gente tinha o Bridges e Bugs. O Bridges e Bugs, a ideia era a gente tentar oferecer para a galera aí a oportunidade de você ganhar uma experiência profissional, mas sem aquela responsabilidade de você estar no trabalho, sem aquela responsabilidade de você ter um chefe mandando em você. O projeto era lindo, mas infelizmente não deu certo, porque as pessoas não tiveram o comprometimento necessário. E o que muitas vezes acontecia dava um problema, a pessoa simplesmente copiava o stack trace, jogava lá pra gente e falava, não estou conseguindo fazer por causa disso. Se você lê o erro do stack trace, uma coisa importante se você como desenvolvedor, você tem que aprender a ler um stack trace, pelo amor de Deus. O cara simplesmente jogava pra gente e falava, não está dando certo. Eu perguntava, o que você já tentou? Nada. O cara nem sequer leu o problema. Então, esse é um problema recorrente que nós tínhamos no nosso mentoria, um dos motivos de nós termos cancelado o projeto, e que realmente, na verdade, acontece no dia a dia das empresas. Então, o Breno não está aqui, mas se ele tivesse, ele também poderia falar da experiência dele. E assim, cara, você, como estagiário, eu vejo muitas pessoas falando, você está como estagiário para aprender. Não, você não está na empresa para aprender, cara. Você está na empresa para resolver tarefas, você aumentar o lucro da empresa. É isso que o empresário, é isso que seu chefe espera. Ele vai te passar uma tarefa e ele espera que você resolva essa tarefa. Não tem essa de você estar lá para aprender. Você vai aprender na faculdade, você vai aprender em casa. No trabalho você está lá para trabalhar. Lógico, de tabela você vai aprender alguma coisa, porque você tem que resolver um problema. Mas a questão é, se você não sabe determinada coisa, você está desenvolvendo uma nova funcionalidade e você não tem conhecimento da tecnologia, o que você vai fazer? Você vai estudar em casa e você vai aplicar no trabalho. Então esquece esse negócio de você querer aprender no trabalho, porque sinceramente não vai dar certo. Os empresários não são assim que os empresários, não são assim que os chefes, eles têm uma visão. É isso que todo mundo fala, que você está como estagiário para aprender, mas vai por mim, cara, não é isso, não é assim que funciona. Você quer se destacar, você quer ver as pessoas te elogiarem, vai fazendo esse processo. Estuda em casa e quando você chegar no trabalho, você aplica o que você está aprendendo. Então, eu já vi muitos estagiários falando, não sei, eu não consigo resolver, nunca trabalhei com isso. Mas aí depois de uma mesma conversa, 2 horas, 3 horas depois, você escuta o cara falando que passou 4, 5 horas jogando Dota, jogando LoL, jogando PUBG em casa. Então, assim, eu não entendo o que o cara está querendo. O cara está querendo usar só o tempo do trabalho para aprender e quando chega em casa simplesmente não tem aquele esforço. Então essa é uma das coisas que realmente me incomodam. Essas duas coisas é você ficar fazendo perguntas boas, perguntas que você consegue achar a solução sozinha, e você tentar utilizar o tempo do trabalho para aprender. Então, infelizmente, eu sei que muita gente vai ficar chateada, vai discordar de mim, mas é assim que acontece aqui nos Estados Unidos, é assim que acontece na Holanda, onde estou morando agora, e é assim que o mercado de trabalho funciona. Então, não sei se vocês já escutaram aquele ditado, errando que se aprende. Mas em uma parte desse ditado você escuta a frase errando que se aprende com seus próprios erros. Não existe isso. Você pode aprender com erros de outras pessoas. Outra dica que eu tenho para falar para vocês é tentem ficar perto de pessoas que são melhores do que vocês. Então, se você está perto de pessoas que são pessoas preguiçosas, são pessoas que não têm vontade, são pessoas que não procuram melhorar na vida, afaste dessas pessoas. Então, sinceramente, essas pessoas elas vão te segurar. As pessoas, você não vai se nivelar como uma pessoa melhor. Você vai se nivelar no mesmo nível que essas pessoas estão. Então, até um exemplo que acho que foi o Quentin Tarantino que falou. Se você correr uma corrida de 100 metros, você vai fazer um determinado tempo X. Mas se você fizer essa mesma corrida com campeões olímpicos, com certeza você vai perder essa corrida. Porém, o seu tempo próprio vai ser melhor do que o tempo que você teve quando você estava correndo sozinho. Então, às vezes, você está num determinado emprego, você está vendo que aquele emprego não tem muita coisa a te oferecer, que não está te forçando a sair da zona de conforto. Eu aconselho vocês a começarem a procurar outros empregos.
Sempre tentem ficar perto de pessoas que são melhores que vocês, porque isso vai te forçar a subir na vida, subir de carreira. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é muita gente, elas têm vindo lá no DevDojo perguntando como é que pode subir, como é que pode crescer na carreira. A única forma que você tem de ingressar, de crescer na carreira, no primeiro momento, é você podendo demonstrar o que você tem a oferecer. Como você demonstra o que você tem a oferecer? Através de apresentação. Recentemente participei de uma entrevista de emprego, era uma entrevista de emprego para um arquiteto de soluções, e o cara ele tinha mais de 16 anos de experiência. Eu pensei, pô, o cara tem 16 anos de experiência, vou aprender bastante. E, infelizmente não foi isso que aconteceu na entrevista. Apesar do cara ter um currículo de 5 páginas, que realmente eu olhei o currículo do cara tinha um currículo de 5 páginas, se você está perguntando, por favor, no máximo 2, de preferência uma, tem que ser sucinto. O cara não conseguiu se expressar. Então isso é uma coisa que acontece frequentemente. Muita coisa que eu vi que aconteceu na faculdade, as pessoas não davam valor para as apresentações, para o valor que as apresentações na faculdade poderiam trazer a você. E quando chega na carreira profissional é isso que acontece, você simplesmente não sabe se apresentar, você não sabe se vender. Então nesse caso, nessa entrevista específica, o cara tinha, na verdade começou tudo errado, o cara tentou explicar uma arquitetura sem desenhar, sem ter um PowerPoint, sem nada, ele estava apenas falando. E quando eu pedi para ele, por favor, faz um desenho para a gente explicar, a gente tinha um quadro branco de, se eu não me engano, acho que são 6 metros, sem brincadeira, o quadro branco tem 6 metros de largura, o cara conseguiu usar os 6 metros, ficou uma bagunça, impossível entender o que o cara estava explicando. Então, sempre aprendam, sempre façam apresentações. Quanto mais apresentações vocês fizerem, mais prática vocês vão ter e melhor vocês vão se tornar em apresentações. Você precisa saber se vender, gente. Então não tem muito o que fazer. Você pode ser bom tecnicamente. Se você não conseguir ser sucinto na sua explicação, se você não conseguir apresentar o que você tem, não adianta nada você ser bom tecnicamente. Então o que eu tenho, a dica que eu tenho para falar para vocês é: aprendam a explicar, aprendam a fazer apresentações para pessoas não técnicas. Então, o meu emprego agora na Holanda, que eu tive que fazer uma entrevista, tive que fazer uma apresentação, e eu perguntei antes quem seriam as pessoas que iam fazer parte da apresentação. Então, eu tive que falar sobre Spring Security, e eu teria que explicar Spring Security para pessoas que era uma pessoa técnica e uma pessoa que não era técnica. Então, porra, como é que você explica sobre isso? Então, foi um desafio. Vocês podem ver, acho que o vídeo está no YouTube. Eu coloquei o vídeo no YouTube, é o único vídeo em inglês que tem, não falei para ninguém na verdade, mas na verdade essa foi a apresentação que eu fiz na minha entrevista, que eu expliquei Spring Security utilizando um prédio como analogia. Então eles realmente gostaram, eles falaram que ficaram meio com o pé atrás, que nunca tinham visto alguém fazer aquela explicação de Spring Security utilizando um prédio como analogia, mas felizmente deu certo. Então eu consegui explicar para uma pessoa que era técnica, uma pessoa que não era técnica, e eu consegui um emprego. Então o que eu tenho para falar para vocês é: se você quiser realmente aprender alguma coisa, explique para alguém. Se você estiver explicando para uma outra pessoa, você vai ver que você vai aprender muito mais sobre determinada tecnologia. E se você quiser realmente saber se você tem conhecimento, se você domina aquela tecnologia, tente explicar para uma pessoa que não é da área. Então imagine aí, como é que você explica para uma pessoa que não é da área o que é hash, o que é criptografia, o que é polimorfismo. Então, imagine se você explicando para uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum. Pode parecer besteira, mas realmente é importante você saber fazer essas apresentações, porque muitas vezes o gerente ou a pessoa que está te entrevistando é uma pessoa que não tem tanto conhecimento na área. Então, se você conseguir passar para aquele cara, você vai conseguir chegar no segundo cara, que provavelmente é uma pessoa mais técnica. E para essa pessoa mais técnica, você vai conseguir fazer uma explicação muito melhor, muito mais detalhada. Mas se você não conseguir passar dessa primeira etapa, desse primeiro cara, infelizmente você não vai morrer ali mesmo, vai morrer na praia. Então, se tivesse que resumir tudo que a gente falou até agora, aprende a se virar. É a primeira dica que eu tenho. Então, para você aprender a se virar, para você aprender a resolver os problemas sozinho, você precisa ter uma fonte alternativa de informações.
que é aprender inglês. Então, aprenda inglês, porque aprendendo inglês você vai ter acesso ao mundo inteiro, gente. Não é brincadeira, o mundo inteiro está desenvolvendo, o mundo inteiro está enfrentando problemas e todo mundo posta as perguntas, posta os problemas que eles têm em inglês. Então, se você souber inglês, com certeza você vai deslanchar aí na carreira profissional. Terceiro ponto, cerque-se de pessoas que são melhores do que você. Então, aprenda a ficar quieto. Esse é um segredo que vocês têm que aprender logo cedo. Se você é uma pessoa que não tem tanta experiência, você está cercado de pessoas com mais experiência, aprenda a escutar mais do que falar. Então, você realmente não tem muita coisa a oferecer. Nessa empresa que eu estou trabalhando agora, praticamente, eu acho que a gente não tem nenhum estagiário, todo mundo é nível sênior, e é uns tipos de conversa bem interessante. Quando você chega em um determinado ponto da carreira, a conversa, o nível da conversa que as pessoas têm é um nível muito alto. Então, às vezes você não vai saber determinada tecnologia, você não vai saber determinada coisa que eles estão conversando, mas pelo menos só de você estar lá escutando de boquinha fechada já é o suficiente para você escutar ali o que eles estão falando e para onde você deve seguir no seu aprendizado. Então, aprenda a ficar de boquinha fechada e escutar mais o que as pessoas têm a dizer. As pessoas gostam de falar sobre elas, as pessoas gostam de falar sobre o que elas sabem. Se você for um bom ouvinte, com certeza você vai se dar bem com aquela pessoa. O que já entra no outro ponto, que você precisa saber se relacionar com pessoas. Apesar de você ser desenvolvedor e pensar, eu nunca vou precisar me relacionar com pessoas, gente, em algum momento da sua vida você vai precisar se relacionar com outras pessoas. De todos os empregos que eu tive na minha vida, só esse último foi o emprego que eu fiz inteiramente por conta própria, não conhecia ninguém, não fui indicado. Todos os meus empregos em toda a minha vida, foi através de alguém que me conhecia, que me indicou e que deu início àquele processo. Então, relacionamento é extremamente importante. O que você é, eu diria assim, imagine que as pessoas que você conhece estão num estão num restaurante, estão num happy hour. Quando você chega no local, isso foi uma das coisas que eu aprendi também com o israelense. Quando você chega no local, o que aquele ambiente muda? Qual é a sensação que você passa quando você chega em determinado local? Então, imagine se você também, nessa mesma reunião, e uma outra pessoa chega. Quando essa pessoa chega, como é que o ambiente se comporta? Qual é aquela sensação que a pessoa passa? Porque, com certeza, existem pessoas que vocês estão conversando, uma pessoa chega e você vê que o ambiente fica mais pesado. Porra, a pessoa está aqui, o ambiente mudou. Mas tem outras pessoas que chegam no ambiente que deixam o ambiente muito melhor. Então você tem que pensar aí que tipo de pessoa você é. Qual é a sensação que você passa quando você chega num determinado ambiente. Então tem que sempre passar uma sensação boa. Faça com que as pessoas confiem em você. Seja você uma pessoa confiável, seja uma pessoa que se você fala que vai fazer alguma coisa, faça, cara. A pior coisa que tem é você falar, alguma pessoa está esperando algo de você e você falar que vai fazer e você simplesmente não fazer. É uma das piores coisas que pode acontecer e você realmente se queima e é difícil você se livrar dessa queimadura. Então são pequenos detalhes que vocês têm na conversa com pessoas que contam. Então, um desabafo aqui, cara. Puta, a pior coisa que vocês podem fazer é errar o nome de uma pessoa. Então, é a pior coisa que vocês podem fazer, errar de uma pessoa. O nome de uma pessoa é a coisa mais sagrada que existe. Imagine se você numa festa, pode ter aquela conversa, aquela barulheira, mas se alguém falar seu nome, com certeza seu ouvido vai pegar assim, pô, tem alguém me chamando. Então, às vezes, nem mesmo tem uma pessoa te chamando, mas você escuta seu nome, para você saber o quão precioso o seu nome é. Então, você acertar o nome de uma pessoa é o primeiro passo. E é incrível, cara. É incrível, gente. É um desabafo pessoal aqui. A quantidade de pessoas que erram o meu nome nos comentários do YouTube. O meu nome termina com M, de macaco, de Maria. E com 95% das pessoas, olha, a gente tem 8 mil e tralalá inscritos no canal. Muita gente deixa comentário. Cara, 95% dessas pessoas escrevem meu nome errado. Então é uma extrema falta de atenção. Se você tiver, por exemplo, mandando um currículo, mandando alguma coisa para um recrutador e você erra o nome do cara, meu, com certeza você já meio que já começou com o pé errado, já começou com o pé esquerdo com aquele recrutador. Então não tem essa falta de atenção, não tem por que vocês errarem, cara. Por exemplo, meu nome está em todo lugar, toda vez que começa um vídeo tem meu nome que eu uso nos códigos do usuário, tem meu nome que a gente vê. Se você colocar na descrição dos vídeos, tem o meu e-mail. Cara, não tem motivo para vocês errarem o meu nome, no caso.
Agora imagine vocês mandando um e-mail para um recrutador e vocês erram o nome do recrutador. Se o recrutador não tem o nome, se o e-mail dele é, que nem eu já recebi, faca na caveira, não fala nada, cara. Só fala boa tarde, meus cumprimentos e já era. Não tenta escrever nada. Não vai copiar, bom dia, faca na caveira. Porra, não vai fazer um negócio desse, né, cara? Mas tentem sempre acertar o nome das pessoas. O nome é a coisa mais preciosa, é o que começa. E tentem, lógico, memorizar o nome das pessoas. Então, se você está tendo uma conversa, às vezes você esquece o nome da pessoa, tenta achar técnicas. Por exemplo, você pergunta a pessoa qual é o seu nome mesmo, aí tipo, a pessoa vai falar, não, desculpa, seu sobrenome. Então você já sabe o nome da pessoa assim de sopetão. Você deu uma esquivada ali e não ficou tão feio. Mas tentem sempre lembrar o nome das pessoas. Então você pode ser bom tecnicamente, mas se você não saber lidar com pessoas, simplesmente você vai ser difícil crescer na carreira. Então é foda você ser bom tecnicamente. Eu conheço pessoas assim, esse arquiteto que eu conheci também, ele falou, o cara, ele estava dando um exemplo, falou, porra, o cara é foda, tecnicamente o cara é bom, mas eu nunca indicaria o cara. Então, imagina, pô, você ser bom tecnicamente, mas as pessoas não te indicaram para uma vaga de emprego, até mesmo em outro país, porque você é um pé no saco. Você é uma pessoa que gosta de passar as pernas nos outros, você é uma pessoa que simplesmente não é uma pessoa legal de se estar perto. Então, essas são as dicas que eu tenho para falar para você. Lógico, tem outras coisas, tem um livrinho que eu peguei aqui num restaurante, eu peguei num restaurante nos Estados Unidos, um fast food que é 30 minutos para você ter sucesso, como você ser bem-sucedido na carreira em 30 minutos. São dicas que eles dão, são frases, e se você seguir essas frases aí, você simplesmente vai melhorar bastante aí na sua relação profissional na empresa. Então, no próximo vídeo que eu gravar, vou tentar ler esse livrinho, não vou copiar o livrinho inteiro, mas eu vou ler as principais dicas que tem nesse livrinho, que são dicas interessantes. Foi uma rede de fast food, o Chick-fil-A, que realmente eu vi que muitas coisas eu estava seguindo já, mas outras coisas eu não estava seguindo. Então, quero passar para vocês aí o máximo de experiência que a gente tem. Deixa eu ver aqui nas minhas notinhas se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Eu acho que não tem mais nada. Então, acho que essas eram as dicas que eu tinha para falar para você. Então, eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você precisa se virar, você tem que para de fazer pergunta. O dia que você parar de fazer pergunta, você vai ver que você vai crescer muito, você vai começar a pesquisar, uma pesquisa vai levar a outra pesquisa, vai levar a outra pesquisa, e você vai ver que depois de 1, 2 meses, cara, você vai ter uma quantidade de informações muito grande. Então, parem de perguntar, não façam perguntas idiotas. Eu sei que tem muita gente que vai ficar chateada, mas não tem motivo, gente. Então, voltando um pouquinho na minha carreira profissional, eu nunca estagiei na minha vida. Então, no meu primeiro emprego, o que eu ia fazer? No meu primeiro emprego, eu fui contratado. Se no meu primeiro emprego eu fui contratado e consegui me virar, por que vocês não conseguem? Imagine que você está conseguindo um emprego que não é estágio. Você está procurando estágio, mas o cara vai chegar e vai falar, vou te contratar. O que você vai fazer? Você vai gelar, vai tremer nas bases, ou você vai aceitar o emprego sabendo que você pode dar conta? Imagine-se, porque você ficar usando a desculpa, eu sou estagiário, e para cometer erros, para você ficar fazendo pergunta, é uma coisa que não vai te levar muito à frente na carreira. Então imagine-se que você não tem aquela palavra estagiário na frente do nome e que você está ali contratado. Qual é a sua postura? O que você vai fazer? Então, tente não se fazer de vítima, tente ser uma pessoa proativa. Se você ver alguma coisa que pode ser melhorada, vá lá e melhore. Mostre para o seu chefe o que você está tentando fazer, não vai tentar fazer cagada, porque às vezes tem pessoas que tentam melhorar e a situação acaba ficando pior. Mas sempre, gente, tente fazer algo um pouquinho melhor. Então, se você tem uma tarefa para fazer, faça aquela tarefa e faça além daquela tarefa. Então, se você está na faculdade, é isso que o professor espera de você, por exemplo. Muita gente reclama que, eu fiz tudo certinho, mas não tirei 10. Então, tinha um professor, meu professor orientador, que ele costumava falar que o maior impedimento, o maior problema que você tem entre você e o sucesso é a sua preguiça. E às vezes é isso, você está fazendo determinado trabalho, você faz o trabalho todo certinho, tudo que pediu, mas sei lá, você tira 9. Porque você fazer tudo que o professor pediu te garante o 9. Agora, se você fazer tudo que o professor pediu e você for além,
É isso que a maioria dos professores, que os melhores professores universitários, eles esperam de você. E é isso que o seu mercado de trabalho vai esperar de você. Você fazer só aquilo que está sendo pedido, você está sendo uma pessoa mediana, você está sendo uma pessoa ali medíocre, no sentido da palavra médio. E não é assim que você vai crescer na sua vida profissional. Então, esquece, imagina, a partir de hoje, se você está estagiando, imagine que você não tem estágio no nome, que você é júnior. Age como se você fosse um júnior, como se você fosse um pleno. Se você não sabe determinada coisa, pega, você lógico, você vai ter que aprender no trabalho determinada tecnologia, porque você não vai ficar o dia inteiro sem fazer nada para estudar em casa, mas senta ali, aprende aquilo que você precisa aprender e chegue com perguntas inteligentes. Se você quer fazer algum tipo de pergunta, tente fazer uma pergunta que é uma pergunta que vá meio que, como é que eu posso dizer, instigar as pessoas mais experientes a responder. Então, realmente é isso, eu não tenho muita coisa que falar. Simplesmente evitem fazer perguntas. Essa é uma das partes que mais tem me incomodado aí na comunidade. Eu quero que vocês sejam, principalmente se você é do devedor, se você curte a gente, eu quero que vocês sigam esse conselho. Não perguntem, não postem pergunta em lugar nenhum, gente. Aprendam a pesquisar, aprendam a se virar. Já teve vezes de eu pesquisar coisas em sites russos, pesquisei a coisa em inglês, o site veio russo, uso o Google Translator e bola pra frente, cara. O que importa é você conseguir entregar aquela tarefa e entregar aquela tarefa bem feita. Então é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo que tinha para falar. Provavelmente deve ter esquecido alguma coisa, porque eu não segui uma ordem. Eu sei que deve ter muita gente aí que deve ter ficado chateada, muita gente deve ter ficado ofendida, muita gente acha que eu estou falando besteira, mas eu quero que vocês aprendam com os meus erros. Então, aonde eu errei, não errem, aonde eu acertei, tentem fazer melhor. É isso que eu tento passar para vocês, para todo mundo que é do Devidojo. Estou sempre tentando... sempre respondo todos os comentários, não precisa parar de fazer perguntas nos comentários, não estou reclamando de vocês fazerem perguntas, mas eu quero que vocês saibam que para sua vida profissional, quando vocês sabem resolver os problemas, quando as pessoas te conhecem pelo nome, então imagina que a pessoa, seu chefe vai falar, meu, passa esse problema ali pro William, que o William consegue desenrolar isso aí fácil, ele desenrola tudo. Então eu quero que vocês sejam conhecidos dessa forma, porque é isso que o mercado de trabalho espera para vocês. Então tentem evitar muito escutar o que certas pessoas falam na internet, fazer um determinado curso porque aquele curso oferece certificado e outro curso não oferece certificado. Falando nisso, nunca, gente. Eu tirei minha certificação Java, mas sinceramente nunca em nenhum emprego me pediram essa certificação. Então a gente já falou sobre certificados, mas eu quero falar para vocês que o que importa realmente é o seu conhecimento técnico naquela determinada tecnologia. Uma coisa extremamente importante que eu esqueci de falar. Eu vejo muita gente perguntando, preciso de faculdade, preciso ou posso ingressar na carreira só com cursinhos ou só com conhecimento técnico? Velho, essa é uma pergunta que você nunca deveria estar fazendo. Sempre opte pelo curso superior. Sempre vá pelo curso superior. Não importa, o curso superior pode ser uma merda. Meu, o que importa é aquele canudo. Você precisa daquele canudo porque sem um curso superior você não é ninguém. Você pode ser bom tecnicamente, mas você vai estar limitado por causa daquela porcaria daquele diploma. Então conheço muita gente que fez uma faculdade que não é uma faculdade tão boa. Por exemplo, a minha faculdade, no caso, eu fiz o Instituto Federal do Amazonas, fiz um curso tecnólogo. Então você vai falar, porra, o cara fez um curso tecnólogo e hoje em dia já passou pelos Estados Unidos e hoje em dia está morando na Holanda. Então qual a desculpa que você tem, cara? Não tem desculpa, não se sinta inferior porque você está fazendo um curso numa faculdade que não é tão boa. É lógico que isso vai influenciar um pouco na sua carreira, você vai começar um pouquinho atrasado, mas, meu, eu que saí lá do curso tecnólogo lá da cidade de Manaus, estou trabalhando com gente que teve curso de ciência da computação na Unicamp, na USP. Qual é a diferença? A gente está no mesmo nível ali, estamos trabalhando, fazendo as mesmas coisas. Então é algo que vocês têm que sempre optar, façam um curso superior, gente. Sempre foquem no curso superior e, de preferência, sempre façam uma pós-graduação. Então é uma coisa que me disseram, um conselho que eu segui, falaram, William, o curso tecnólogo é mais específico e tudo, mas você vai precisar de uma pós-graduação para completar. Então eu comecei o curso tecnólogo já sabendo que eu teria que completar uma pós-graduação. Então quando eu terminei o meu curso tecnólogo,
de 3 anos, eu já emendei uma pós-graduação. Então, já no mesmo mês, eu me formei no mês, no outro mês eu já estava fazendo a pós-graduação. E se você tiver planos um dia de sair do país, você vai precisar de uma pós-graduação. Porque apesar de você ser bom tecnicamente, o governo da maioria dos países consideram as pessoas com curso superior e pós-graduação como imigrantes, skilled immigrants, imigrantes com habilidades especiais, vamos dizer assim. Então, se você não tiver um curso superior, você já está limitado a ficar no Brasil pro resto da sua vida. Então, se você quer ficar no Brasil, tudo bem, mas se você tiver planos aí um dia de ir para fora, até mesmo na sua empresa, trabalhando numa empresa, eles precisam te mandar para fora. Se você tiver curso superior, com certeza vai ser muito mais fácil. Então, tem gente, lógico, que cresceu na vida e tudo sem um curso superior, mas hoje em dia e daqui para frente não tem mais desculpa. O nível está ficando muito alto, se você não tiver curso superior, muitas vezes o cara não vai nem olhar o seu currículo. Principalmente se estiver começando no mercado de trabalho agora, curso superior é extremamente importante porque você não tem muita experiência. Então, vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai ter tanta experiência, tanto conhecimento técnico que, na verdade, o curso superior, às vezes fez curso superior em matemática, não vai contar, porque a sua experiência técnica vai falar por si mesmo. Mas aí, se você um dia precisar sair do país, com certeza o governo daquele país ele vai perguntar: esse cara é um cara que está vindo para cá como um imigrante com habilidades especiais ou está vindo para cá como um imigrante sem habilidades especiais? Então muda tudo, muda o salário que você vai receber, muda a facilidade que você vai ter de pegar aquele visto e assim por diante. Então planejo gravar um vídeo aí futuramente explicando as diferenças do mercado de trabalho dos Estados Unidos e da Europa. Mas se eu tivesse que falar para vocês procurarem emprego, com certeza procurem emprego pela Europa. Diria os melhores países, Holanda e Alemanha. A Inglaterra eu acho que é um pouco mais difícil, mas Holanda foi bem fácil. Particularmente no meu caso, em 14 dias eu consegui todo o visto, todo o processo, coisa que para os Estados Unidos pode levar mais de um ano. Então, se tivesse que falar para vocês, procurem um lugar para vocês irem, vai para a Holanda, porque é muito mais fácil de conseguir emprego lá do que conseguir emprego nos Estados Unidos. Na empresa que eu trabalho agora, vocês podem olhar lá no meu LinkedIn, só na empresa tem 30 brasileiros. Então, a empresa tem uns 350, 400 funcionários. Então, quase 10% aí é brasileiro. Significa que, pelo menos, eles aceitam bem diferentes culturas. Então é isso, galera, é isso que eu tinha que falar pra vocês. Desculpa, sempre vou lembrando das coisas, vou falando pra vocês. Eu falei que esse vídeo ia demorar, mas essas são as dicas que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês quiserem seguir, é a opção de vocês. Se vocês não quiserem seguir, também é a opção de vocês. Mas meu sonho é ver todo mundo do DevDojo, todos os nossos padawans aí melhores na carreira, melhores tecnicamente, melhores lidando com pessoas, porque eu espero ver vocês aí futuramente, todo mundo daqui uns 10 anos falando: porra, comecei lá pelo DevDojo, os caras são foda. Então, vocês me conhecem, não costumo pedir like nem porra nenhuma. Espero que vocês tenham um bom dia. Então, se não tem nada pra fazer hoje, vai estudar inglês. Então, falou, galera. Vejo vocês aí nos vídeos do DevDojo. Abraço.